Tem a volta dos mortos-vivos, a gente tem que falar sobre isso, né? Olha só, a notícia do Ciro Gomes se filiando ao PSDB, notícia do jornal o Globo, da coluna de política. Com a presença de bolsonaristas, Ciro Gomes, junto com o bolsonarista. Não é possível. Então, tá todo mundo sabendo que o Ciro só anda com bolsonarista, né? Ciro Gomes se filia ao PSDB e associa PT à corrupção e criminalidade. De novo, né? Ele atacou o PT também. Tá bom. Que surpresa, né? Vamos descer aqui. Com a presença de aliados bolsonaristas, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes se filiou na manhã desta quarta-feira ao PSDB e teceu críticas ao presidente Lula e ao PT. Que surpresa, né? Então, assim, sabe abraço de afogado? Então, é abraço de afogado. Você pega um partido que está morto, você pega um político que está morto e junta os dois, né? Só esqueceram de sepultar. São dois cadáveres insepultos que estão aí andando. Isso me lembra uma série, um livro, Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, em que os mortos não são enterrados porque está tendo um problema no cemitério e os mortos saem dos caixões e ficam lá vagando pela cidade muito tempo enquanto não enterra os mortos, né? É mais ou menos o que está acontecendo com o Ciro Gomes e o PSDB. Está precisando alguém ter a iniciativa de ir lá pegar na mãozinha dele, levar e enterrar. Porque politicamente já estão mortos, já era. Mas assim, estava lá nesse evento de filiação do PSDB, quem? Gente como, por exemplo, o André Fernandes, o deputado Raspacu, né? Que ficou conhecido com essa alcunha, com esse apelido, e o pai dele, que também é deputado, só que estadual, né? E que vai ser o candidato a senador. Então, dois bolsonaristas ali, de quatro costados, sabe? Que estavam do lado de um cara que até ontem se dizia de esquerda, se dizia um sujeito de esquerda, Ciro Gomes, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o destino. Ele disse que vai ser candidato a governador do Ceará para enfrentar o atual governador, que é do PT, né? Diz que ele quer unir a oposição para tentar vencer o atual governador na eleição do ano que vem. Vamos ver no que vai dar Ciro Gomes. Ciro Gomes que perdeu as eleições em praticamente todo o estado do Ceará, agora nas eleições municipais. O partido dele, o grupo político dele tinha um monte de prefeituras, perdeu todas. Todas não, né? Mas a grande maioria, ficou 5 ou 6 prefeituras só na mão do grupo do Ciro Gomes. E o irmão dele, que rompeu com ele, continua ao lado do PT e continua ao lado do Lula e do governador do PT do Ceará, elegeu um monte de prefeitos, ou seja, a população já deu razão ao Cid Gomes, ao irmão do Ciro. A população deu razão como? No voto, né? E agora em 2026 vai bater voto de novo e a gente vai ver como é que fica. E vamos seguir aqui, que tem mais uma notícia para você. O Boulos, estão falando assim, poxa, o Boulos largou a Câmara para ser ministro, né? E aí, ele não vai ser candidato? O cara teve 1 milhão de votos na eleição passada, não vai ser candidato agora? Quem que vai herdar esses votos do cara, né? Enfim, aí o Boulos foi perguntado sobre isso. Ele falou, não tem veto para eu participar da eleição do ano que vem. Se as coisas mudarem, eu acabar saindo do governo, eu posso ser candidato, dá tempo. Embora seja pouco tempo, né? Porque a desincompatibilização, que é sair dos cargos, tem que acontecer até o final de abril, né? Então, quem é ministro, quem é governador, tipo que vai ser candidato ao Senado, quem tá no governo, secretário, tem que sair até abril se quer ser candidato a alguma coisa. Então, o Boulos, se fosse ser candidato a deputado, teria que sair do governo até abril. Está entrando agora praticamente em novembro, falta 10 dias para novembro, né? E em abril já teria que sair, não dá nem 6 meses praticamente. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses, é isso mesmo, né? Então, assim, ele fala que ele quer ficar no governo até o fim, mas obviamente vai depender do desempenho, até porque ele tem missões. E isso que é importante, ó. Boulos detalha a missão dada por Lula para trabalhadores de aplicativos garantir direitos com flexibilidade. O governo já quis fazer uma regulamentação dos trabalhos por aplicativo para garantir alguns direitos a mais para os trabalhadores, só que encheram a discussão de fake news e os trabalhadores ficaram contra, porque eles acreditaram nas fake news e isso inclusive afastou os trabalhadores de aplicativo do governo. Agora, a missão do Guilherme Boulos é fazer uma aproximação e ajudar a construir uma regulamentação com a participação de todo mundo que dê alguma garantia, porque hoje um trabalhador de aplicativo, principalmente motorista de aplicativo, entregador de moto, essa galera, se sofre um acidente, babau, não tem nada que proteja essa pessoa. Se ficar sem trabalhar porque ficou doente,
Babau, não recebe nada, entendeu? Então, assim, alguma proteçãozinha tem que ter. E eu até queria ouvir sua opinião a esse respeito, deixa no comentário aqui. E essa é uma das principais missões do Guilherme Boulos, além, claro, de colocar o governo da rua, de colocar, de fato, a sociedade para discutir, os movimentos sociais para discutir os assuntos do governo. E aí, ele sai da Câmara, vai para o Ministério, abre uma vaga na Câmara e vira uma confusão. Uma confusão por quê? Porque o suplente dele não sabia se ia assumir, se não ia assumir e tal. Agora resolveu agorinha, faz pouco tempo. Ó, após fico de Guajajara no Ministério, Galvão confirma que vai assumir cadeira de Boulos na Câmara. O que acontece é que a Sônia Guajajara, a ministra, ela poderia voltar para a Câmara para ser candidata à reeleição, porque ela é deputada. E se ela voltasse, ela tirava a vaga do Ricardo Galvão, que é o suplente do Boulos. Quem é o Ricardo Galvão? Então, você conhece. Você se lembra aquela história? O Ricardo Galvão, tem uma foto dele aqui, tá aqui, ó. O Ricardo Galvão, ele é da Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, né? E ele é suplente do Boulos por causa da coligação. O que acontece? O que aconteceu com o Ricardo Galvão? Ele era diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no governo Bolsonaro. Ele apresentou um relatório de aumento do desmatamento na Amazônia. O Bolsonaro não gostou, falou que era mentira o relatório científico e mandou demitir o Ricardo, porque o Ricardo enfrentou o Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro foi lá publicamente e falou que o relatório era mentiroso, o Ricardo Galvão foi também para a imprensa e falou que o relatório era ciência pura, era dados apurados do satélite, que eram dados verdadeiros. E aí o Jair Bolsonaro mandou o Marcos Pontes, o astronauta de mármore, demitir o Ricardo Galvão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Hoje ele está no CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um conselho de cientistas, né? E ele estava com medo de abandonar o trabalho, ir para a Câmara, assumir o cargo do Boulos e a Sônia Guajajara sair para ser candidata e em 6 meses ele perdeu o mandato. E perder também o trabalho dele no CNPq. Então, ele estava em dúvida se ele ia assumir ou não o cargo do Boulos. E aí agora com essa confirmação da Sônia Guajajara que ela não vai sair do governo, ele disse que vai sim assumir a cadeira dele, né? Então, esse é o suplente do Guilherme Boulos, o cara que enfrentou o Jair Bolsonaro quando ele tentou mentir para o Brasil dizendo que a Amazônia não estava em chamas e ela estava sim. Sigamos aqui, ó. Mais de 2,5 milhões de inscritos no CadÚnico se tornaram MEIs, aponta a pesquisa. O levantamento é do Sebrae, com parceria do Ministério do Desenvolvimento Social. Vamos lá, vamos explicar, porque você viu, né? Até mesmo sendo a matéria do governo, é difícil entender. CadÚnico, MEI, não sei o quê. CadÚnico é o cadastro unificado dos programas sociais. Então, quem recebe Bolsa Família, Vale Gás, qualquer benefício social, só pode ser entregue para pessoas cadastradas no CadÚnico. Então, quem está no CadÚnico é pobre. Se não for pobre, você não entra no programa no cadastro de programas sociais, tá? Ao entrar e ao começar a receber o benefício, deram uma melhoradinha de vida e começaram a empreender. Então, 2,5 milhões de pessoas pobres que recebem Bolsa Família e esses outros benefícios viraram MEIs para empreender, para tentar melhorar de vida e estão conseguindo melhorar de vida. Esse é um número positivo que eu trago para você, porque esse tipo de matéria também você só vai ver ou na agência governamental ou escondidinho num cantinho lá de algum portal importante, né? Porque assim, na manchete, no título principal, você não vai ver uma notícia dessa não. Mas enfim, isso é importante também a gente destacar aqui, tá? E eu queria também trazer uma notícia internacional, olha só. Trump instrui CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro na Venezuela, diz jornal. A matéria é do The Washington Post, né? O presidente americano ordenou ações agressivas contra o governo venezuelano, em documento confidencial autorizando ações da CIA. A medida faz parte da ofensiva dos Estados Unidos, fazem na costa do país, né? Então é o seguinte, o Donald Trump falou para a CIA, estão autorizados para agir, para derrubar o Maduro do poder na Venezuela. E aí, meu amigo, minha amiga, outros momentos da história americana mostram que a CIA já esteve envolvida em tentativas, por exemplo, de assassinar o Fidel Castro. Ó, que a CIA ficou autorizada a tentar derrubar o Fidel. Ó, anos e anos e anos ela tentou e não conseguiu nunca nem derrubar, tentou envenenar, tentou assassinar ele de várias formas, teve 1000 planos mirabolantes para assassinar Fidel Castro
Nenhum deu certo, né? Então agora o alvo é o Nicolás Maduro. Vamos saber se vai dar certo o plano da CIA, mas o Trump quer derrubar. Por quê? Porque ele quer um governo aliado que entregue o petróleo a preço de banana para os Estados Unidos. Não vamos esquecer que a Venezuela é o país com a maior reserva de petróleo do planeta Terra, tá? A maior. Então, os Estados Unidos estão de olho nessa reserva de petróleo já faz tempo. E o próprio Trump já disse no passado, quando ele criticava o Joe Biden pela forma como ele estava lidando com a Venezuela, ele dizia, se fosse a gente, já tinha tomado tudo aquele petróleo deles lá. Então é isso que ele está fazendo agora, né? Uma política de desestabilização dos países progressistas da América Latina. Inclui as provocações que ele fez com o Brasil, inclui as provocações que ele tem feito com o Gustavo Petro da Colômbia e inclui essas atitudes que ele está fazendo também com a Venezuela. Não vamos esquecer disso também, né? Inclusive eu escrevi um artigo essa semana que vai ser publicado na revista Liberta neste sábado agora, a revista Liberta, que é lá do ICL Notícias, do Instituto Conhecimento Liberta. Então, assim, se você for, é para assinante, se você for assinante, mas de qualquer maneira vale a pena porque é um conteúdo de muitíssima qualidade, a revista Liberta. Tem um artigo falando justamente sobre como o Trump provoca para poder se dar bem, para poder desestabilizar os governos da América Latina. Espero você para ler o artigo lá, tá? E olha essa notícia aqui, ó. Mais comum entre mulheres, home office é realidade para 14,7 milhões de brasileiros, indica IBGE. Sim, a cada 5 mulheres trabalhadoras, uma trabalha em casa, home office, 100%, só no computador. A cada 6 homens trabalhadores, um trabalha em casa, no Brasil. São 15 milhões de pessoas. E aí, meu amigo, profissões de meio período, tem muitas, com salário de até 18 mil ganham força no Brasil. Tem gente que trabalha em home office justamente porque só tem meio período para dedicar, ou tem gente que precisa de fazer uma grana extra, ou tem gente que tem o tempo integral para trabalhar. Se você quer, está interessado em mudar de ramo, mudar a forma como você ganha vida para você trabalhar de home office, então a dica é o seguinte, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, ó, aqui embaixo. O primeiro link que aparece na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson no WhatsApp e o Clayson vai te explicar tudo direitinho. E o Clayson de cara já vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas, tá? 3 aulas que você vai poder entender a dinâmica da Escola de Negócios Digitais e vai ver se é para você. Porque é o seguinte, é para quem está interessado, tá? É para quem sabe que tem como ganhar dinheiro, é até muito bem trabalhando em casa. Sem escala 6x1, sem precisar pegar trânsito, transporte lotado para o trabalho, sem aguentar chefe chato na cacunda, né? Então, assim, se você está interessado, porque isso não é bet, isso não é tigrinho, isso não é curso de vender curso, isso não é pirâmide, isso não é coisa de coach, nada disso. É trabalho sério para quem está interessado. Então, clica na descrição que aparece aqui embaixo, o primeiro link que aparece na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para essa conversa, tá bom?